nós falamos de mães, nós podemos, dentro da palavra do Senhor, pegar inúmeros exemplos de mãe. Podemos pegar vários exemplos de mulheres que dão exemplo de ser mãe, de maternidade. E temos que lembrar de Maria. Maria foi a mãe de Jesus. A Bíblia diz que a Maria, Deus olhou para ela e viu graça. E quando Deus viu graça na vida de Maria, Ele se apresentou a ela e falou: olha, você conceberá uma criança, e esse nenê, e esse bebê será forte e grande. Todo o reino estará sobre o ombro dele. Quando nós olhamos para Maria, nós amamos a Maria, nós vivemos uma grande mulher de Deus. Dizemos que hoje se cria que o povo cristão evangélico, nós não aceitamos Maria. E isso não é verdade, não é verdade. Pelo contrário, nós evangélicos amamos Maria, olhamos para ela como uma referência de mulher, como alguém que foi escolhida por Deus, separada por Deus, que foi concebida através do Espírito Santo. Nós não adoramos a Maria, nós não nos prostramos diante de Maria, nós nos prostramos somente diante de Deus, de Jesus. Mas amamos Maria e não olhamos para Maria com um olhar torto, com um olhar de discriminação. Pelo contrário, amamos muito e respeitamos muito Maria. Quando nós olhamos para Jesus, vemos que Jesus ele veio pelo ventre de uma mulher. E o que aconteceu foi um milagre da vida. Deus veio e deu a ela o quê? O poder de trazer no seu ventre o Filho de Deus, o Messias, o Salvador. Então tem que ser uma mulher diferenciada. Amamos Maria, não nos prostramos diante dela. No primeiro milagre que Jesus faz, que Ele transforma a água em vinho. Quando o vinho acaba, Maria vai até Jesus e fala: olha, o vinho acabou. Ele vira para ela e fala: que tenho eu contigo, mulher? Que tenho eu contigo? E ela olha e diz aos servos: faça tudo o que Ele disser. Faça tudo o que Jesus disser. Ela entendia o seu papel na condição de mãe de Jesus, mas não do Filho de Deus. Ela conhecia o seu papel de mãe daquele que traria ao mundo Jesus, mas não daquele que podia direcionar o Filho de Deus, aquele que faria o milagre, aquele que seria o Redentor. Então Maria vira e fala assim: faça tudo o que Jesus disser. Ele que tem o controle, Ele que tem o domínio. Todas as coisas estão debaixo da sua autoridade. Amamos, respeitamos Maria, não nos prostramos para Maria. Há um só Deus, um só Senhor. O nome dele é Jesus Cristo, Filho de Deus. Isso nós temos que entender. E podemos pegar também aqui a mãe de Moisés. Moisés era um menino que nasceu num tempo difícil, um tempo que toda criança hebreia que nascesse, todo menino teria que ser morto. Nasceu, ele teria que morrer. Nasceu, ele teria que ser morto. E a Bíblia diz que Moisés nasce, e quando nasce, as parteiras poupam Moisés. A mãe de Moisés, na sabedoria de Deus, ela cria uma estratégia. Nós olhamos para aquela mãe, para a mãe de Moisés, e vemos uma mulher de Deus. Toda mãe, diante de uma dificuldade, pode pedir, porque Deus vai ter uma estratégia para a tua família. Deus vai ter uma estratégia para os seus filhos. Deus vai ter algo que vai trazer o livramento. A Bíblia diz que ela pega e tem uma ideia. Ela fala assim: olha, vamos fazer um cesto, vamos vedar esse cesto, vamos pegar, colocar Moisés dentro do cesto, vamos colocar o menino dentro do cesto, vamos colocar ele no rio, perto aonde a filha do rei se banha. E quando ela pegar este menino, ela confiava no quê? Ela entendia o quê? Quando a filha de Faraó pegasse a criança, ela ia abrir e olhar para aquele pequeno e ia o quê? Amar. Ela ia se apegar àquela criança. E ela não ia falar: o meu pai mandou matar, então mata. Não, pelo contrário, ela tinha certeza que quando a filha de Faraó pegasse, o amor de mãe brotaria nela e ela pouparia a vida de Moisés. Ela abre mão do seu filho para salvar o seu filho. Qual é a mãe que não abre mão de tudo para salvar o seu filho? Ela abriu mão do convivência, ela abriu mão do amor, ela abriu mão de ser mãe dele, por amor a ele. Uma declaração de amor.
E nós vemos isso hoje nos nossos dias. É engraçado você ver hoje criança sendo jogada na lata do lixo, criança sendo jogada numa caçamba de entulho, criança que coloca dentro de um cesto, de um saco preto e joga no rio. Mas são cenas que nós vemos dia a dia. Quando um homem acha uma criança, o que ele faz? Meu Deus, o que é isso? Chama a polícia. Não é? Não tem aquele cara que achou a criança numa caçamba de entulho? O que ele fez? A hora que ele viu a criança, meu nome é Gás, eu tô vazando. Ele vai chamar ajuda. E a mulher, quando acha uma criança, ela já pega no colo. Ela já começa a chorar. Ela já fala, ele está com a bundinha suja, vamos limpar, põe fraldinha nele. Eu conheço a vizinha da vizinha que está amamentando, ele está com fome, esse choro é de fome, de medo. Põe ele no braço, envolve ele num cobertorzinho, vai dar de mamar para ele. Chega para a polícia e diz para a polícia: se puder, eu quero ficar com essa criança. Eu quero ela para mim, eu quero me colocar também à disposição. O que está nascendo nela? Amor de mãe, que é uma coisa que não vai se explicar, está nela. Nós brincamos que a criança, a menina, ela pega uma boneca e brinca o quê? De ser mãe, de cuidar. Isso é de Deus, é dom de Deus, não se explica. Tantas outras mulheres que dentro da Bíblia nós vemos, que foram mulheres, grandes mulheres e mães, acima de tudo, tiveram o privilégio de ter os seus filhos. E quando nós olhamos para a Bíblia, eu separei nessa noite Ana. Eu não queria falar somente da vida da mãe no papel natural, mas eu queria falar daquela que gera, daquele que gera também na vida espiritual. No capítulo 2 a Bíblia diz que tinha ele duas mulheres, uma chamava Ana e a outra Penina. A Bíblia diz que Penina tinha filhos e Ana não tinha filhos. O fato dela não ter filhos, ela era uma mulher estéril, era uma mulher seca, ela era uma mulher que não podia gerar, e a Bíblia diz que era por isso ela se torna triste, amargurada, era uma mulher frustrada. Quando nós olhamos para as nossas vidas, seja homem, seja mulher, quando nós não estamos o quê? Gerando, quando nós não estamos frutificando, em qual área seja, também somos abatidos. Nós fomos feitos para ser o quê? Frutíferos, abençoador. Deus não chamou filhos estéreis. E muitas vezes nós olhamos e a esterilidade de Ana, ela trazia o quê? Dor, amargura, tristeza. E eu estou dizendo não somente no mundo natural, a mãe que gera filhos, mas eu estou dizendo em todas as áreas da sua vida. Qual é a área da tua vida que você identifica que você deixou de produzir? Qual é a área da tua vida que está seca, estéril? A Bíblia fala de Jesus, ele passa diante de uma figueira. Deus deixa claro, Jesus deixa claro, não era tempo de dar figo, mas ele passa pela figueira e olha, a figueira não tinha frutos, ele amaldiçoou a figueira. Ele amaldiçoou a figueira. E quando nós olhamos Jesus amaldiçoando a figueira, nós olhamos e vemos por que ele amaldiçoou, se não era tempo de dar frutos. Pode ser que aquele não fosse o tempo do fruto, mas era tempo de florar. Era tempo da flor já estar brotando nos galhos, nos ramos. Antes do fruto tem a flor. Antes do fruto nascer, nasce primeiro a flor, e da flor vem o fruto. Nessa noite, não sei qual é a área da tua vida que está seca, mas vai florescer nessa noite em nome de Jesus. Se você crê, a alegria está quando nós conseguimos gerar. Ana, ela queria gerar o que? Vida. O milagre de gerar vida não vem do homem. Não é eu e você que temos a condição de gerar vida. Há um ato entre o homem e a mulher, mas o milagre da vida é Deus. Você não tem papel na formação de um feto.
A mulher, ela segura no seu ventre. A mulher, ela é um receptor. Mas quem faz o milagre é Deus. Como se explica a vida? Não tem explicação. É o milagre de Deus acontecendo aos nossos olhos. E quando nasce, você só contempla. O milagre de Deus não se explica. O que Deus quer fazer nas nossas vidas é da parte dele. Você não tem poder de gerar o teu milagre. Deus tem poder de fazer o milagre na tua vida. Deus tem poder de gerar vida em você. Deus tem poder de fazer você uma árvore frutífera. Deus tem poder de tirar a tua esterilidade e fazer você uma pessoa produtiva. A Bíblia fala que nós somos o ramo, que Deus é videira, e que o ramo que não produz, ele é cortado e lançado no fogo. Ele é cortado, e esse ramo, e esse fruto é espiritual, é uma vida abençoada. Quantos homens já não produzem vida dentro da sua casa? Quantas mulheres já não produzem mais vida dentro da sua casa? Quantos filhos deixaram de produzir vida na vida dos seus pais? Quantas pessoas estão secas? A terra é boa, o lugar é bom, mas a árvore precisa voltar a frutificar. Ana, ela olhava para Penina e via a sua rival, a Bíblia chama assim, frutificando. Ela via ela prosperando, ela via ela com seus filhos alegres. Tão interessante que o nosso inimigo, o nosso adversário, ele nunca mexe no nosso ponto forte. Ele nunca toca aonde eu sou forte. Ele sempre toca no meu ponto fraco. Quando você olha para um lutador, o técnico desse lutador, ele olha a luta do adversário e diz: olha, ele luta muito bem de pé, mas se ele lutar no chão, ele é muito fraco. Então o que você faz? Leva a luta para o chão, porque de pé ele é bom, mas no chão ele é fraco. Quando você olha para um time de futebol, o Corinthians, não vou falar que é bom em todas as áreas, mas o Santos, olha, ele é bom com o Neymar jogando, mas se o Neymar não jogar, se vocês marcarem o Neymar, não vai acontecer nada. Mas com o Neymar, ele olha o ponto fraco, e no ponto fraco ele fica martelando ponto. Penina conhecia o ponto fraco de Ana. O inimigo conhece o teu ponto fraco. Ele usava do seu ponto fraco para ir contra ela. O zombava. Tinha o filho como troféu e dizia a ela: você é seca, você não produz, você não germina, você não pode dar filhos. E todas as vezes que o inimigo se levanta e te aponta o teu ponto fraco, ele te abate, ele te coloca para baixo. Ele traz o que dentro de você? Tristeza, amargura. São as armas do inimigo. Abatimento, amargura. Ana era uma mulher, confiava em Deus, cria em Deus, mas nem por isso a amargura não entrou no seu coração. Entrou porque ela tinha uma esterilidade, e essa esterilidade era a porta da amargura, da tristeza. Nessa noite eu estou falando do mundo espiritual, não estou falando do filho de forma física. Qual é a tua esterilidade? Qual é a porta que o inimigo tem te matado? Qual é o caminho que ele tem entrado e trazido sequidão ao seu coração, tristeza? Quando nós olhamos para isso, a Bíblia diz assim: de ano em ano subia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos. Em Siló, assistia ali o sacerdote Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. No dia em que Eucana sacrificava, costumava dar quinhões a Penina, a sua mulher e todos os seus filhos e filhas. Porém a Ana, embora a amasse, Ana era uma mulher amada. Eucana não rejeitava sua esposa por ela não ter filho. Ela tinha um amor, ela tinha compreensão do marido.
dava um só quinhão, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Ora, sua rival muito provocava para irritá-la, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim sucedia de ano após ano. De ano após ano. Passava-se o tempo e nada mudava na sua vida. Continuava a vergonha, continuava a humilhação, continuava a amargura, continuava o abatimento, ano após ano, entra ano, sai ano. A minha vida, a minha amargura continua, a minha esterilidade continua. Quantos de nós aqui estamos? Quantos de nós aqui estamos, querido? Ano após ano, nada muda. Quantos de nós aqui estamos, podemos olhar e falar assim: Deus, parece que o Senhor não tem me escutado, parece que as coisas não têm acontecido na minha vida, mas a Bíblia diz que ela continuava subindo ao templo para adorar a Deus, ela continuava subindo com o seu marido para sacrificar, ela continuava confiando, mas o tempo também era o inimigo da sua tristeza. Parece que quando eu não vejo as coisas acontecerem, parece que quando o tempo vai demorando, eu começo a desanimar, a desistir. Assim foi com Abraão, e Deus teve que pegar Abraão, colocar ele para fora da sua tenda. Ele fala: sai para fora da sua tenda, olha para os céus, consegue contar as estrelas, Abraão? Assim é a tua geração. Deus está falando para Abraão: eu fiz a promessa, foi eu que prometi, não desanima, não tenha medo, eu comecei a obra e eu vou terminar na sua vida. E tem um tempo determinado, tem a hora certa, mas aquele que confia e espera, Deus nunca vai te abandonar, Deus nunca vai te desamparar. A Bíblia fala, então, olha isso, querido, e assim sucedia de ano em ano. Ao subirem à casa do Senhor, Penina provocava Ana, pelo que essa chorava e não comia. E quando eu paro para imaginar chorar e não comer, o meu problema não é o teu problema. O teu problema não é meu. Vou explicar isso. E eu vou me colocar nessa posição sem problema algum. Pastor, o senhor ora por mim? Eu estou passando por um problema muito grave. Eu fui no médico, o médico disse que em 3 meses essa doença vai me matar. Eu assusto, irmão, que isso? Em nome de Jesus, não. Vou orar por você. Vou orar por você em nome de Jesus e você vai receber a cura. Ela está conversando comigo e eu oro por ela naquele momento. E vou orar por você. Amém. Oro por ela. No primeiro dia eu chego em casa e lembro daquela mulher e oro por ela também. Só que eu durmo. E ronco. Pastor Helene está dizendo que eu ronco pra caramba. E ronco. Sabe por quê? Porque o problema dela não é o meu problema. Porque quem o médico diz que vai morrer não sou eu, é ela. E nós, no infinito amor que temos, não conseguimos sentir a dor que o meu irmão está sentindo. Assim foi com Jesus. Jesus, ele fala para os seus discípulos: olha, fiquem aqui e orem, porque a hora é chegada. A Bíblia diz que ele tinha medo, que ele suava sangue, e ele voltava e seus discípulos dormiam. Ele falou: campeão, me ajuda aí, rapaz, acorda, orem. Ele voltou novamente, o que aconteceu? Eles dormiam, porque não era eles que iam para a cruz, era Jesus. Penina, ela sabia a sua dor, ela conhecia o seu sofrimento. Pode ser que ela não tinha ninguém para ajudá-la, era uma luta solitária, particular, era uma luta, querido, entre ela e ela, somente ela e ela, não tinha ninguém que conseguisse entender. Nessa noite pode ser que ninguém te entenda, pode ser que nessa noite você não tenha com quem compartilhar, pode ser que você pediu oração para o pastor e o pastor esqueceu do teu problema, pode ser que o teu amigo esqueceu, pode ser que o teu vizinho esqueceu. Eu me lembro,
Minha filha estava para ser operada, eu já contei isso à igreja. E eu estava nervoso demais. E estava eu e meu irmão, e passou um pastor conhecido, e se sentou na mesa e fez uma brincadeira tal. E ele, o que aconteceu? Eu falei assim, não, eu vou para o hospital. Aí ele falou, aonde você vai agora? Eu falei, eu vou para o hospital, minha filha opera a tal hora. E eu queria, querido, eu não era pastor naquele tempo, eu queria que ele falasse para mim assim, eu vou orar por você, confia em Deus, Deus está no controle, Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que vai tomar na mão dos médicos, e a cirurgia não vai ser feita pelo médico, mas o médico vai ser usado por Deus. Eu queria que ele falasse isso, ele não disse isso, e ele contou uma piada para mim, e para o meu irmão, e eu e meu irmão ficamos sem dar risada, porque não era momento de piada, e ele saiu, ficou meio sem graça, e saiu. E eu olhei e falei assim, por que eu fui contar do meu problema para ele? Me senti violado de até contar a minha circunstância para ele, porque eu achava que ele poderia fazer algo. E eu quero te dizer nessa noite, em nome do Senhor Jesus, ainda que o pastor Web venha falhar com você, ainda que eu não dê atenção devida para o teu problema, ainda que o teu marido não dê atenção devida para o teu problema, ainda que o teu irmão, o teu pai não dê atenção devida, clame a Deus, porque Deus, Ele dá atenção que você precisa. Deus olha para o teu problema, e o teu problema é problema de Deus também. Há um Deus que você pode confiar, há um que você pode esperar, o nome dele é Jesus. O teu problema, ele não se faz indiferente, o teu problema é problema de Deus também. Nós olhamos e vemos que Ana não comia, não bebia. Aí o seu marido, aquele que está perto, próximo, ele faz uma declaração que eu acho uma das declarações, das piores declarações que um homem pode fazer. Eu vou ler. Então Eucana, na sua grande sabedoria, vira. Então Eucana, seu marido, lhe perguntou: Ana, por que choras? Você, mulher, o que responderia? Ô infeliz, você está comigo há 350 anos, você convive comigo todo dia, você não sabe por que eu choro? Você não sabe, você não conhece o meu problema. Ele faz uma pergunta: por que choras? Em primeiro lugar, você sabe por que você está perguntando. E ele continua, ele começa ruim e piora. Por que choras? Você já leva uma pedrada logo de cara. Por que choras? E por que não come? Porque eu quero emagrecer. Deve ser. E porque está triste o teu coração? Aí o camarada se coloca numa posição que nunca deveria ter se colocado. Não te sou eu melhor que 10 filhos? Eu vou perguntar para vocês, mulheres, vocês podem responder com toda a sinceridade do mundo. Os homens, fechem os olhos aí em nome de Jesus, para você não saber de onde vem o som. Você troca um filho, teu marido é melhor que 10 filhos? Meu amado, nem metade de um filho você é melhor. Sua mulher não troca nem pela metade do filho. Quanto mais por 10 filhos, eu quero falar assim: não sou eu melhor do que 10 filhos? Ana, meu amado, nem te dá o trabalho de responder. Ana fica quieta para não ter que dar uma pedrada na cabeça dele. Ana fala: não, esse camarada, não vou responder a ele. Meu amado, ele queria te ajudar. Ele falou assim: que você é triste, por que você não come? Eu não sou melhor para você que 10 filhos. Ana se cala, Ana fica quieta. Aí, querida, ela olha para dentro de si e percebe: estou sozinha mesmo. Ninguém conhece a minha dor, ninguém entende a minha tristeza. Ela está dizendo e olhando para o marido, falando: ele não sabe verdadeiramente a dor que é ser estéril, aquele que não consegue produzir, aquele que não consegue, meu amado, gerar. Só ele entende verdadeiramente a dor da esterilidade. Quantos homens que aqui estão, que não conseguem ser o provedor da sua casa? Quantos homens estéreis? Você, querido, sabe a dor que é isso no teu coração? Quando você coloca a cabeça no teu travesseiro, você sabe o peso que tem isso? Você sabe o que verdadeiramente te machuca, te entristece?
quando verdadeiramente as pessoas olham para você e não acreditam mais em você, quando as pessoas olham para você e vê você um drogado, vê você um alcoólatra, vê você um estelionatário, você sabe que isso te traz tristeza. Para os outros pode não parecer tão sério, mas para você é. A esterilidade vai nos matando. Homens, mulheres, crianças que não produzem, nós fomos feitos para gerar em nome de Jesus. Somos árvores frutíferas. É assim que Deus quer. Ana, ela olhou para o seu marido e falou: ele não me entende. Ela olhou para a sua rival, perseguição. Ela olhou para si mesmo, esterilidade. Ela olhou para tudo isso, querido, e não havia saída. Só uma saída para quem não está produzindo. Só uma saída nessa noite para a tua tristeza. Só uma saída para a tua dor. Pode você que não seja o teu marido, o teu filho, o teu vizinho, o teu chefe, nem teu pastor, pode ser que não seja nenhum desses o remédio. O remédio está aqui neste lugar, está nessa noite neste lugar. O milagre da vida que você precisa, o milagre da produtividade está aqui. O nome dele é Jesus. A tua esterilidade ela cessa quando o Espírito de Deus chega na tua vida. Quando o poder de Deus entra, quando verdadeiramente o Espírito do Senhor enche o teu coração, te mostrando uma saída, te dando sabedoria, a palavra do Senhor diz: então, Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor. Ana ouviu aquilo tudo. E ela não usou a boca para tentar explicar. Ela não ficou discutindo saídas, meios, métodos. Ela sabia que nada daquilo iria fazer com que ela se tornasse frutífera. Ela entendia que a sua esterilidade havia só um que podia curar. Só um que podia dar. Eu quero dizer, meu amado, a solução da tua vida está aqui nessa noite. O nome dele é Jesus. Se você crê, Deus tem poder de fazer a sua vida frutificar na presença dele. A palavra do Senhor diz que então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela decidiu o que, querido? Ela colocou aos pés de Deus a sua amargura. Ela se rasgou para Deus. Ela rasgou a alma para o Senhor. Ela depositou a sua oração. Ela não olhou para o seu marido. Ela não olhou para a sua rival. A Bíblia diz que ela se prostrou e rasgou. E ali ela jogou para fora a sua amargura. Ali ela derramou a sua tristeza. Ali que colocou toda a sua frustração. Aonde tem sido o depósito da tua amargura? Aonde você tem colocado a tua frustração? Será que é na vida dos teus filhos? Será que são as pessoas que te cercam? Conhecem somente a tua amargura? E se você tentar explicar, pode ser que as pessoas justifiquem que você seja uma pessoa amarga. Pode ser que você olhe para você e encontre justificativa da sua tristeza, da sua amargura. Não justifica você depositar na vida de ninguém a tua amargura. Porque isso é contagioso, isso é destrutivo. Isso só vai trazer consequências mais doloridas ainda. A amargura de Ana, a tristeza de Ana, ela colocou no lugar certo, no trono de Deus. Sabe o que Ana fez? Ela se derramou. Se eu pegar esse copo e eu derramar o copo, não dá aqui porque está cheio, mas se eu derramar o copo, tudo que tem aqui dentro sai, e o copo fica vazio. Ana foi aos pés de Deus e se esvaziou, se derramou. Nessa noite, em nome de Jesus, será que você não precisa esvaziar o teu coração?
Será que você não precisa esvaziar a tua alma? Será que você não precisa lançar nos pés do Senhor a tua tristeza, a tua amargura, o teu rancor? Tem gente que transforma, querido, tudo aquilo de amargura que teve um dia na vida das pessoas. Eu dizia pela manhã que quando eu era menino, e eu morei do 1 aos 6 com a minha mãe, dos 6 aos 12 com meu pai, e quando eu morava com meu pai, nós morávamos de frente, e tinha um vizinho nosso de frente, e o menino tinha a mesma idade do que eu, e perto da minha casa existia um clube, CPP, Centro dos Professores Paulistas, uma coisa assim. Era um clube de professores, mas você pagava uma taxinha lá e você poderia usar a piscina. E o sonho de cada criança era poder ir na piscina, e juntar um dinheiro e nadar na piscina. E a gente fazia, juntava dinheiro, pedia, e vendia alface, vendia um monte de coisa para conseguir aquele dinheiro, juntava o dinheiro, pedia para o pai, e o pai deixava e a gente ia. E o meu vizinho de frente, um dia ele guardou dinheiro também, conseguiu dinheiro para poder ir, foi pedir para a mãe dele, e a mãe dele falou assim: não vai, não vai, eu nunca entrei numa piscina, por que você vai entrar? Eu nunca pisei numa piscina, por que você vai entrar? Amargurada, tristeza, depositando no seu filho o rancor, tudo aquilo que não posso ter, que eu não pude ter. Se eu tiver o prazer de fazer isso aos meus filhos, ou às pessoas que nos cercam, isso é prazeroso, isso é mudança de vida, isso é derramar de algo que um dia não tivemos, mas Deus um dia nos deu. Ana se esvaziou, temos que nos esvaziar, porque Deus não vai misturar a glória dele com o podre que está no nosso coração, com a amargura, com a tristeza, com o ódio, com a falta de perdão. Queremos a glória, mas retemos o ódio, retemos a raiva, somos amargurados, queremos transbordar a água doce, se dentro de nós só existe hoje águas amargas. Ana, ela fala: Senhor, eu vou me derramar, eu vou me esvaziar. E eu quero te dizer nessa noite, em nome do Senhor Jesus, pode se esvaziar, e o frasco vazio, e o recipiente vazio está pronto para receber a glória de Deus. O milagre de Deus está pronto para acontecer. Deus não mistura. Nós temos que ter esse entendimento. Ela vai e ora ao Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou e chorou muito. Ela colocou a sua tristeza, a sua amargura, e fez um voto, dizendo ao Senhor dos Exércitos: se tiveres atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não esqueceres, mas lhe dere um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e pela sua cabeça não passará a navalha. Sabe o que ela faz, meu amado? Ela se esvazia e faz um voto com Deus. Ela se esvazia e faz um pacto com Deus. Ela se esvazia e se compromete com Deus. Nós, homens, mulheres, eu estou dizendo de Ana, mas eu estou dizendo homem e mulher, nós temos que nos esvaziar e nos comprometer com Deus, de entregar o nosso melhor para Deus. Ela queria um filho, mas ela estava disposta a entregar o seu filho por amor a Deus. Você está disposto a entregar o teu Samuel? Você está disposto a entregar o teu melhor para Deus? A bênção que virá é o sobrenatural de Deus na tua vida, e você tem que reconhecer que quem fez o milagre foi Deus, que quem fez brotar foi Deus. E ela continua assim, continuando ela a orar perante o Senhor. Eli observou a sua boca, porquanto Ana falava no seu coração, só se moviam os seus lábios e não ouvia a sua voz. Eu dizia pela manhã que eu já vi campanhas do Clamor de Ana. Quem já viu a campanha Clamor de Ana? Só eu, minha amada. Em nome de Jesus. O clamor de Ana. Ana não clamou. Ana orou com o coração.
O clamor que Ana fez não era escutado na terra, mas bradou com muita força nos céus. A tua oração nessa noite, ela não foi feita para que o homem ouça. Nessa noite, Deus não quer que você ore bonito para que todos se impressionem. Nessa noite, a tua boca, a tua voz tem que ser elevada para o trono de Deus. Deus quer escutar o clamor do teu coração. A Bíblia diz que a sua boca se movia, mas ninguém ouvia uma palavra sequer. Pode ser, querido, que ninguém entenda você. Pode ser que ninguém consiga te entender. Deus te entende. Eu brincava pela manhã que tem o Marcos Paulo. Cadê o Marcos Paulo? Está aí? Está aí, Nando. Cadê ele? Pequeno, grande homem. Levanta ele aí, meu amado. Olha lá. Olha o campeão aí. Amém? Ficou tímido. E olha para o Marcos Paulo hoje. Ele é um milagre de Deus, né? Conhecemos ele entre a vida e a morte também. Mas é um assunto para um outro dia. Mas olha para o Marcos Paulo, esses dias eu fui pegar um forno lá na casa do Derli, que fez a pizza, né? Fizemos a pizza e eu e o Fernando fomos lá carregar o forno. E a gente chegou com a caminhonete do pastor João e o Marcos Paulo começou. Perguntei para o Fernando o que ele está falando, não sei também. Já chamamos um tradutor. Quem? A Edmara. Edmara, o que ele disse? Ah, ele está falando do carrinho, da roda. Eu não sei como ela entendeu. Depois ele continuava. Edmar, o que ele está falando? Ela é tradutora. Ela entende. Ela conhece. Parece para mim, para o Fernando, um resmungo que ele está resmungando no ouvido dela. Soa como palavra. Ela entende o que ele está dizendo nessa noite. Pode murmurar você pode gemer, resmungar, o teu Pai, o teu Deus entende até as suas lágrimas nessa noite. Ele conhece a tua afeição, Ele conhece o teu semblante, Ele sabe o que você está querendo falar, dizer, Ele conhece o que você precisa receber. Ele te entende como ninguém entende, porque você faz parte dele, ele faz parte das nossas vidas. Temos intimidade, temos comunhão, Deus nos entende. Tem um louvor que diz: cada lágrima é uma frase, cada lágrima derramada para Deus é uma frase. Deus nos conhece, Deus sabe a nossa necessidade, Deus conhece o teu sussurro. Você, mãe que está aqui, você sabe que teu filho tem cheiro. Você sabe que se der 10 cabecinhas, vedar os teus olhos, eu duvido a mãe que erra o filho. Verdade ou não? Ah, esse cabelinho aqui, conheço essa casquinha da cabeça, conheço essa orelhinha, conheço essa pintinha aqui. Verdade ou não? Você conhece, se puder dar uma cheiradinha, conheça esse fedorzinho aqui, conheço essa caatinga, familiar a mim, eu conheço esse cheirinho, não é, meu amado? Você conhece. Pode ser, querido, que no meio de uma multidão, a mãe não confunde o filho, a mãe sabe. Se vocês estiverem aqui, mãe, e você puder ouvir o choro do teu filho, quantas vezes isso já não aconteceu? A criança chora, a mãe nem foi chamada no data show, ela levanta e vai pro cultinho. Quem falou para ela que é o filho dela? Ela conhece o choro do filho dela. Ela não precisa de uma palavra para entendê-lo, ela conhece o seu choro. Olha aqui, em nome do Senhor Jesus. Pode ser que você não tenha força para orar nessa noite, pode ser que você tenha feito esses dias chorado. Deus conhece o teu choro nessa noite. Deus está dizendo para você que Ele tem conhecido as tuas lágrimas. O teu sussurro tem soado como uma oração no trono de Deus. E a oração de Ana, ela não fica guardada naquele lugar, naquela parede. Ela ultrapassa os céus, ela ultrapassa o teto, ela ultrapassa os céus e chega no trono de Deus. A tua oração nessa noite, ela tem que ultrapassar esse teto, ela tem que chegar no coração de Deus. E quando uma oração chega no coração de Deus, Ele para mudar a vida do seu filho. Estou
Todas as vezes que alguém tocou em Jesus de forma diferente. A Bíblia diz o cego Bartimeu, ele não tinha condição de chegar até Jesus porque ele era cego e ele não conseguia caminhar por conta própria, mas ele conseguia gritar, e a sua arma foi usada, e ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A Bíblia diz que mandaram: fica quieto. Não vou ficar quieto não, vou cantar mais alto ainda, vou gritar mais alto ainda. E a Bíblia diz que Jesus parou e mandou chamá-lo. Nessa noite, grita, clama, Jesus manda te chamar nessa noite. A Bíblia fala de uma mulher que tocou na orla de Jesus. Ele parou e falou: se alguém me tocou. Como assim, Senhor? Todos te tocaram? Não, o toque foi diferente. Tocou em mim, saiu virtude. Toque em Jesus nessa noite, e a virtude de Deus vai encher a tua vida, vai fazer você frutificar, vai fazer você germinar. Produção, você vai produzir. As tuas mãos não serão mãos ressequidas, mas mãos abençoadas. Aonde eu tocar, abençoado será. Terra seca produz quando a glória de Deus está na minha vida. O homem da mão ressequida, ele chega até Jesus. Jesus olhando para ele, e ele olhando para Jesus, ele diz: Jesus, se tu quiseres, tu podes me curar. Jesus olhando para ele diz: eu quero. E a Bíblia diz assim, simples assim, ele foi curado. Olhe para mim nessa noite, simples assim: se tu quiseres, tu pode me curar. Jesus olhou para ele e falou assim: eu quero, seja curado. Nessa noite, o teu problema, a tua esterilidade, pode ser um grande problema para você, mas não é problema para Deus. Deus quer fazer um milagre na tua vida. Deus quer mudar a tua história. Deus quer fazer com que o milagre aconteça diante dos teus olhos. A palavra do Senhor diz que depois de Ana orar, porquanto Ana falava com o seu coração, só se moviam os seus lábios e não se ouvia a sua voz, pelo que Eli teve ela por embriagada. Ela foi julgada pelo aquele que era para ter o entendimento. O homem de Deus que era para ter a visão de Deus já não tinha mais, e ele teve aquela mulher por embriagada, e ele disse: até quando vai tu embriagar? Aparta de ti o vinho. Ele achou que aquela mulher estava bêbada. Às vezes, meu amado, a nossa dor, a nossa tristeza, as nossas lágrimas não são compreendidas. Mas Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, porém derramei a minha alma diante do Senhor. Eu não estou bêbada não, eu não bebi vinho nem bebida forte, eu apenas me esvaziei diante do Senhor. Nessa noite, em nome de Jesus, eu quero que você entenda isso. O segredo desta noite, da tua vitória, é: se esvazia, porque Deus quer encher a tua vida nessa noite. Se esvazia porque Deus quer fazer você produzir. E ele diz assim: não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e dos meus desgostos tenho falado até agora. Ela está falando: eu só falei de mim, eu só contei as minhas dores, as minhas angústias. Então respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição. Quando Eli entende isso, ele falou assim: olha que Deus, aquele que pode te curar, aquele que pode fazer um milagre, aquele que pode te dar um novo caminho, que Ele conceda no teu coração. Ele entendia que o milagre não vinha pela mão dele, mas que o milagre estava na mão de Deus. Ele fala que Deus de Israel, o Deus que pode todas as coisas, que Ele ouça o teu clamor, que Ele conceda a tua petição. E eu profetizo e declaro sobre a tua vida, meu amado, que Deus nessa noite escute a tua voz, que Deus nessa noite escute o teu clamor, que Deus conceda a oração do teu coração nessa noite. E a Bíblia diz, então ele respondeu: vai-te em paz, e Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. Ao que lhe disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi ao seu caminho, e comeu, e já não era triste o seu semblante. A Bíblia diz que ela saiu daquele lugar com uma atitude diferente da qual ela entrou.
que ela tinha que fazer, ela fez. Eu me esvaziei, eu me rasguei, eu entreguei para Deus, e agora eu saio desse lugar, porque eu confio no Deus que eu vim buscar. A Bíblia diz que ela comeu, que ela se alegrou, que ela se colocou de pé, que o seu semblante não era mais triste. Você pode dar um glória a Deus no teu lugar, meu amado. Você pode abrir um sorriso e dizer: Deus, eu confio na tua promessa. Eu sei que tu podes mudar a minha vida. Por quê? Porque ela sabia que naquele dia o milagre já tinha chegado na vida dela. Não duvide na tua vida, querido. Creia. Se você entregar a tua vida para Deus, hoje Deus vai frutificar a tua vida. Você vai gerar o teu Samuel. O teu Samuel vai chegar. O milagre da vida vai chegar na tua casa, na tua família. O milagre que você tanto espera, aquilo que era tua vergonha, vai ser honra na tua vida. Ela nada mais, nada menos é a mãe do maior, do grande profeta Samuel. Aquele que Deus o chamou de menino. Aquele que Deus falou desde criança. Aquele que Deus colocou para ungir os reis, para dar direção ao seu povo. Você vai ter a bênção que você tem pedido, e a tua bênção será grande diante de Deus. A tua bênção será vista. A tua bênção fará diferença nos dias de hoje. Creia em Deus. A Bíblia diz que ela levantou e o seu semblante mudou. Abriu mão da tristeza. Não comi, eu vou comer, porque eu confio que o milagre já chegou na minha vida. Vou me alegrar, porque eu sei que Deus escutou a minha oração. E ela termina dizendo: depois levantou-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, e voltando para sua casa em Ramá, Eucana conheceu a Ana, a sua mulher, e o Senhor lembrou-se de Ana. Nessa noite, você tem a certeza que Deus lembra de você nessa noite. Deus lembrou de Ana. Deus lembrou do clamor de Ana. Deus lembrou da petição de Ana. E a Bíblia diz que naquela noite gerou vida na vida de Ana. Eu profetizo que Deus vai se lembrar de nós neste lugar. Eu profetizo que essa semana Deus vai lembrar da tua vida, e a vida será gerada dentro da tua vida. O milagre da vida vai acontecer. O milagre da vida chegará na tua vida. Chega de esterilidade. Você foi feito para produzir, para frutificar e florescer diante de Deus. O teu jardim tem flor, e quem coloca a flor é Deus nessa noite. É Deus que faz florescer. Depois, e a Bíblia diz assim: de modo que Ana concebeu, e no tempo devido teve um filho. Ela gerou. O milagre da vida foi colocado no seu ventre, e no tempo devido ela teve um filho. Olha, querida, Deus tem um tempo determinado nas nossas vidas. Eu creio que em nome do Senhor Jesus Cristo, homens e mulheres estão aqui, meu amado, recebendo uma semente de vida na sua vida. Eu creio que homens e mulheres estão sendo germinados por Deus, estão sendo concebidos por Deus, milagres da tua vida. Mas há o tempo determinado por Deus. Não acontece na tua hora, não acontece no teu jeito, acontece na forma de Deus. Uma criança não pode nascer com 2 meses, não está preparado para nascer. O teu milagre virá no tempo de Deus, no tempo certo de Deus. Quando ele estiver pronto, ele vai florescer. Quando ele estiver pronto, ele virá, vai trazer alegria na tua vida, vai trazer um novo tempo para você. O teu Samuel está chegando. Quem crê, diga amém. O teu Samuel está chegando. Samuel é o orgulho da mãe. Samuel é a promessa de Deus cumprida. Samuel é o Deus vivo se revelando para uma mãe estéril. O teu milagre é o próprio Deus se revelando na tua vida. E todas as vezes que você lembrar, aquilo que era para ser vergonha se transformará num grande testemunho na tua vida, em nome de Jesus.